Alguns astros do rock parecem ter nascido para estar em frente às multidões. Mas na verdade, o mais provável é que tudo isso aconteça por conta de uma combinação de muito talento, um pouco de sorte e algumas circunstâncias que acabaram levando esses caras ao estrelato. Em muitos casos, o caminho para alcançar o status de astro do rock pode ser longo e cheio de reviravoltas. Antes de se tornarem famosos, essas futuras estrelas ainda precisavam ganhar a vida, enquanto aguardavam sua grande chance. Nesse vídeo vamos explorar como alguns deles faziam isso antes de alcançarem a fama. Bon Scott, antes de sair da cena dos pubs australianos e viajar pelo mundo inteiro com o AC/DC, o vocalista escocês radicado na Austrália, Bon Scott, já fazia viagens, só que mais curtas, de casa em casa trabalhando como carteiro na cidade Fremantle, na Austrália. Mas não para por aí. Se naquela época existisse o LinkedIn, Bon Scott, além de carteiro, teria em sua rede social profissional experiências como bartender e motorista de caminhão e de van. Ozzy Osbourne. Mais conhecido como o Príncipe das Trevas, e hoje em dia ainda se apresenta por aí, mas sem todos aqueles morcegos e pombos dos anos dourados. De alguma forma, a vida já dava sinais do que Ozzy Osbourne se tornaria no futuro. Antes mesmo da fama, os sinais de sua transformação estavam claros em seus vários empregos. Ozzy trabalhou em um abatedouro, mas o cardápio daquela época só incluía animais bovinos. Tom Morello. Antes de ser um dos maiores guitarristas da atualidade e fazer muito sucesso com o Rage Against the Machine, assim como muitos de nós, Tom Morello teve que se virar para sobreviver. Mas neste caso específico, como ele conta em uma entrevista, the one thing I'm most fascinated about is this time that you spent as an exotic dancer. My roommate and I at the time had aspirations to, we had a one-room apartment, and we thought that the thing that would help would be as if we had a hot tub. And then we worked towards that with this extracurricular activity. O que aconteceu foi que antes da banda ser formada em 1991, o astro do rock revelou que, com esse objetivo em mente, junto a um colega de quarto, começou a trabalhar como stripper, batendo na porta de despedidas de solteiro de terno, e depois se despindo e dançando para mulheres. Apesar da diversão que o trabalho possa passar em filmes como Magic Mike, Tom revelou em entrevista que não gostava nem um pouco de fazer aquele bico. It wasn't awesome, I gotta tell you. It wasn't awesome. It really wasn't. It wasn't. It was weird. It wasn't. You didn't like it. It was weird. No. Jonathan Davis. O frontman da banda californiana Korn, que ajudou a lançar o gênero nu metal em 1994, antes da fama conquistou um dos empregos mais bizarros e desafiadores que existem, auxiliando médicos legistas com cadáveres. Jonathan disse ter aceitado o cargo na época por conta de seu interesse em temáticas obscuras e filmes de terror. Em entrevista, o vocalista da banda Korn disse que não fazia ideia de que a experiência aterrorizante deixaria traumas em sua vida por tanto tempo. I'll never forget the sound of a scalpel cutting flesh. I'll never forget those things, doctor going there taking samples and then me having to sew them up. It really affected me. Noodle. O álbum Smash, lançado em 1994, do The Offspring, se tornou o álbum independente mais vendido do mundo. Mas o que você ainda não sabia é que o guitarrista Kevin Wasserman, que adotou o nome artístico de Noodles, ainda era tecnicamente zelador da Earl Warren School, na cidade de Anaheim, que também fica na Califórnia, onde ele tirou uma licença de 3 anos, prometendo ao seu chefe que trabalharia até o fim do ano. Mas nós sabemos o que aconteceu. Kurt Cobain.
Parece que alguns zeladores de escola gostam mesmo do rock and roll. Nos anos 90, o grunge conquistou multidões, sendo que Kurt Cobain foi um dos maiores nomes do tão aclamado estilo musical, além de ser um dos grandes rostos daquela década. E se você ainda não sabia dessa referência, no clássico clipe de Smells Like Teen Spirit, o vocalista do Nirvana fez questão de referenciar seu antigo trabalho como zelador em uma escola, onde um faxineiro aparece dançando no cenário do clipe, que inclusive se passa em um colégio. Klaus Meine. E se eu te dissesse que o cara que é dono desse assovio vendia cortinas antes da fama? Talvez você não acreditaria se não fosse por esta entrevista que Klaus Meine, o vocalista do Scorpions, uma das bandas mais aclamadas de todos os tempos, cedeu diretamente ao canal Scorpions Brasil, respondendo perguntas feitas diretamente por fãs que venceram um concurso para estar frente a frente com seu ídolo. I sold curtains before I became a musician. Yeah, you could say it's a fact. Yeah. It's a fact? Yeah. All right. Apesar de Klaus Meine afirmar que os rumores eram verdadeiros, ele não deixou claro se realmente vendia as cortinas ou as fabricava. I didn't The sell song- them, but What did you do then? Did you make them? it comes close. It comes close. It's more fact than fake. Deixando assim mais um mistério para os fãs da banda. Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister foi eternizado como baixista e vocalista do Motorhead, que fundou e liderou por décadas. Mas antes disso, no final dos anos 60, ele foi hold de nada mais nada menos que Jimi Hendrix. Em entrevista, Lemmy disse que não ganhava muito dinheiro fazendo parte da equipe de turnê de Jimi Hendrix, mas que valeu a pena porque sempre tinha a oportunidade de ver o astro se apresentando 2 vezes por noite e ainda poder vê-lo tocando no camarim, além de aprender os melhores lugares para buscar ácidos para Jimi, o que segundo Lemmy também fazia parte de seu trabalho. O astro do rock disse ter aprendido muito com Jimi Hendrix em termos de teatralidade e performance de palco. Chris Cornell. Christopher John Boyle, mais conhecido como Chris Cornell, o astro do rock, ficou mundialmente conhecido por sua voz. Chris Cornell fez parte da banda Temple of the Dog e terminou após o único álbum autotitulado de 1990, banda que posteriormente também deu origem ao Pearl Jam. Antes de se estabelecer como um dos melhores vocalistas do mundo no Soundgarden e no Audioslave, Chris Cornell trabalhou com pescadores para uma atacadista de frutos do mar. Eu fiz isso muito tempo, desde o início da adolescência, disse ele em entrevista ao Seattle News. Meu trabalho era limpar o lodo e jogar fora as entranhas dos peixes. Steve Harris. Steve Harris fundou o Iron Maiden no dia de Natal do ano de 1975. Hoje em dia, a banda é considerada uma das maiores bandas do gênero e arrasta multidões onde quer que se apresentam. Mas o fato é que antes de assinar o contrato com a EMI em 1979, o então astro do rock trabalhava como arquiteto e foi dispensado de seu emprego. Foi aí que Steve Harris conseguiu um bico temporário como varredor de rua, para continuar bancando a si mesmo e a banda. Esse vídeo fica por aqui, mas se você conhece algum astro do rock que teve alguma profissão diferente ou estranha antes da fama, comente aqui embaixo. Verifique se você já é inscrito do canal, deixe também o seu like. Agora, se você quer saber tudo sobre o mundo dos videogames, clique nesse vídeo e confira as curiosidades mais insanas do mundo dos videogames. Te vejo em um próximo vídeo.